Hein, adventista pode tomar? Pode. Paz, Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Vamos começar a nossa aula aqui de hoje. Vamos convidar o nosso irmão Pedro para orar, em nome de Jesus. Se não for no sábado, pode. Ora, para iniciar a aula de hoje, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Mestre. amado, Senhor de graça, poder, adoração, força e majestade, agradecemos ao Senhor por mais um privilégio. Estamos aqui, Senhor, reunidos, para entender mais, Senhor Jesus, dos teus mistérios, aquilo que o Senhor falou a nós, meu Deus, venha, Senhor, pelo teu Santo Espírito nos ajudar a compreender. Ajuda, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que nos sujeitemos à tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, de duas coisas antes de começarmos para valer. Primeira questão, a aula que vem é a última aula de Velho Testamento. Oh, meu Deus! A última aula de Velho Testamento, é isso mesmo. O tempo passa. E a próxima aula, todo mundo é obrigado a enviar uma pergunta. Vou mandar no grupo. Então, a próxima aula vai ser em cima das perguntas de vocês. Todos são obrigados a enviar uma pergunta para a gente discorrer a aula do próximo segunda-feira. Então, você tem que mandar uma dúvida. Vamos discorrer. Se ninguém mandar uma dúvida, Moá, que pastor Lucas Queiroz vai ficar olhando para vocês. Olha que maravilha. Olha que beleza. Né? Vamos ficar aqui um olhando para a cara do outro uma hora, porque eu acho que nesse nível já começou a surgir dúvidas ou questões a serem debatidas. Ok? Certinho? Segunda coisa antes de começar a aula de hoje. Irmãos, aqui eu estou como um comentarista. Bem, amigos da Rede Globo, começa mais um jogo. Ou um narrador. O que é um comentarista ou narrador? Comentarista e narrador de futebol não necessariamente precisam ser jogadores de futebol. Eles precisam ter o conhecimento suficiente para poder comentar a estratégia de futebol, comentar a estratégia, comentar a arbitragem. Por que eu falo isso aqui? Tudo que nós vamos aprender na aula de hoje, irmãos, são decorrentes de eu ter feito um junta de teólogos que estão muito, deu para entender? Acima do meu conhecimento, certo? Então, irmãos, aqui a gente tem alguns comentários que são próprios meus, mas aqui a gente só sintetizou. E, na verdade, se a gente conseguir chegar nesse ponto, está muito, muito bom. Se conseguir o ponto de juntar as coisas, está ótimo. Paz, Ana Paula, Ana Luísa, sejam muito bem-vindos. Certo, meus irmãos? Ok? Eu vou deixar o chat aberto e aí vocês vão mandando questões, perguntas, levanta a mão. E hoje o tema é denso. Então, peço que os irmãos prestem atenção. Eu sou meio assim, hoje eu fiquei meio pesado trabalhando com isso, né? Não sei, tem pessoas que têm sensibilidade diferente, mas eu fiquei meio pensativo sobre esse tema. Certo, meus amados irmãos? Então, vamos rompendo aqui, em nome de Jesus Cristo. Qualquer comentário, qualquer dúvida, manda no chat. Se por acaso eu passar e não ver, levanta a mãozinha e vamos embora. Certo? Deixa eu preparar a mensagem aqui. Compartilhar a tela inteira. Muito bom. Ocultar. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Meus amados, vamos lá. Por que Deus mandou matar tantos? Genocídio? Sim ou não? PR Lucas Queiroz. Irmãos, uma terceira ressalva antes de nós entrarmos na aula de hoje é o seguinte: um cristão não deve fugir de temas difíceis.
não deve fugir de temas difíceis. Um cristão pode dizer assim, olha, eu vou estudar, agora eu não sei responder. Por quê, irmãos? Porque a razão está a favor dos santos. A razão, a lógica, a verdade são atributos divinos e elas estão ao nosso favor. Então, eu não tenho que ficar assim, com medozinho, assustadozinho, em querer pegar temas complicados. Eu tenho que ter a disposição de poder estudar e a sinceridade de dizer, olha, eu não entendo, eu vou dar uma olhada. Esse não é o atributo da minha pesquisa, não é a área que eu estou lendo. Mas a gente não pode ter medo. Tem gente que é seriamente alterado, fica nervoso, fica agressivo quando questionado. Então, irmão, nós vamos estudar apologética. Em apologética, um dos atributos do apologeta é a mansidão. Aqui, ó, antes de nós começarmos a ver, irmãos, aqui nós temos algumas imagens de guerra, certo? Aqui temos umas imagens de guerra, então uma casa toda destruída, uma mulher que sofreu alguns acidentes de guerra, e eu vou mostrar para vocês um vídeo. Na internet é complicado achar vídeos mais realistas, mas eu acho que aqui vai dar uma ideia para vocês, tá bom, irmãos? Acho que todo mundo já assistiu um filme de guerra e tem imagens de guerra plena na cabeça de vocês. Então, deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês. Ok? Aqui, irmãos, isso aqui é um ataque do Talibã. 6 homens bomba atacaram neste domingo um prédio do Serviço de Inteligência do Afeganistão e deixaram pelo menos 4 agentes mortos e dezenas de civis feridos. Segundo testemunhas, o primeiro terrorista morreu ao avançar com um carro-bomba contra a porta do edifício, permitindo a entrada dos outros 5 homens com explosivos pelo corpo. O ataque violento levou cerca de 1 hora e terminou com a morte de todos os integrantes do grupo Talibã que estavam no local. No sábado, pelo menos 16 pessoas morreram na região leste do Afeganistão em um bombardeio aéreo da OTAN contra insurgentes talibãs. Ah, tá. Ah, entendi. Beleza. Perdão que eu vou voltar de novo aqui. Perdão, irmãos. Seis homens bomba atacaram neste domingo um prédio do Serviço de Inteligência do Afeganistão e deixaram pelo menos 4 agentes mortos e dezenas de civis feridos. Segundo testemunhas, o primeiro terrorista morreu ao avançar com um carro-bomba contra a porta do edifício, permitindo a entrada dos outros 5 homens com explosivos pelo corpo. O ataque violento levou cerca de 1 hora e terminou com a morte de todos os integrantes do grupo Talibã que estavam no local. No sábado, pelo menos 16 pessoas morreram na região leste do Afeganistão em um bombardeio aéreo da OTAN contra insurgentes talibãs. De acordo com a polícia afegã, um veículo chegou a ser atingido por um drone das forças internacionais na província de Kunar, na fronteira com o Paquistão. Neste domingo, o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, condenou o ataque da OTAN, já que mulheres e crianças estavam entre as vítimas. E aí, meus irmãos? Esse tipo de É a pesquisa de intenção de voto para presidente divulgada pela Confederação. Esse tipo de reportagem, notícia, como que nos afeta, irmãos? O que você acha quando você vê uma notícia dessa, irmãos? O que vem à sua cabeça? 5 carros-bombas destruíram um lugar com 4 soldados e 16 civis. Em retaliação, a OTAN bombardeou um monte de lugar e morreu mulheres e crianças. E aí, irmãos? Crueldade, né? Falta de amor no coração. Certo? Ô, irmãos, assim, existe uma
Nós devemos ser espirituais, irmãos. Espiritualidade é substancial, é verdadeira, ok? Mas eu não posso passar, irmãos, por textos bíblicos e simplesmente dar uma aplicação para eles e seguir feliz e contente. Esse tipo de raciocínio é perigoso, porque da mesma maneira que a gente encara a Bíblia, a gente encara a vida. Então, o meu irmão está sofrendo, eu falo, ele está colhendo o que plantou. Dou uma aplicação para o sofrimento do meu irmão e sigo a vida. Os irmãos estão entendendo que a gente não deve ser descompassado, a gente não deve ser indiferente, a gente tem que parar, pensar, analisar a situação como ela de fato está sendo apresentada. Certo? Ok. Vamos para os textos aqui agora, irmãos. Então, vamos ler alguns textos aqui. Vamos lá. Deuteronômio 20, do 10 ao 20. Deuteronômio. Vamos ler junto aqui, ó. Deuteronômio 20. Qualquer versão, mas vamos pegar aqui. Aqui eu curto. Aqui. Versículo 10, irmãos. Versículo 10. Vamos lá. Versículo 10. Quando te chegares a uma cidade para combatê-la, apregolhar. Os irmãos estão vendo? Ok? Paz. E será que se te responder com paz e te abrir as portas, o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se não fizerem paz contigo, antes fizerem guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus dará na tua mão. E todo homem que houver nela passarás o fio da espada. Porém, as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, o despojo tomará partir, comerás o despojo do teu inimigo que Deus te deu. Ok? Até o versículo 14, irmãos, nós temos a impressão de uma guerra justa, né? Você apresenta condições de paz, a paz não é aceita, então você combate contra soldados, contra militares. Não havia distinção entre civis e militares, homens. Todo homem é um militar no Antigo Testamento. Ok? Mas, aí explica, assim farás a todas as cidades que estão muito longe de ti, que não forem das cidades desta nação. Porém, versículo 16, estas cidades que estão contigo, que o Senhor te dá de herança, nenhuma coisa que tem fogo deixarás com vida. Antes destruirá totalmente os heveus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os aveus, os jebuseus, como o Senhor teu Deus ordenou, para que não vos ensine a fazer conforme todas as abominações que fizeram seus deuses e pequeis contra o vosso Deus. Quando se há uma cidade muito dia pelejando contra ela, não destruirá o arvoredo, colocando machado nela, porque do dedo comerás, pois que não cortarás, para emprego de ser. Mas há árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruirá e cortará a cidade para guerrear e edificar baluartes para que seja a ti. E aí, irmãos, texto pesado, né? Tudo que respira, passar a faca. Qualquer coisa que respira, passar a faca. Vamos para o segundo texto aqui, irmãos. Segundo texto, Josué 6, versículo 20. Aqui, Josué 6, versículo 20. Olha lá. Josué 6, versículo 20. Tudo diz o seguinte, Pai do Senhor, Carol, chegou aí. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o sino do povo, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde homem até mulher, desde menino até velho, desde gado, desde boi até gado miúdo e ao jumento. Outra ordem aqui, irmãos, de destruição total. Destruição total.
Próximo versículo, irmãos, está em Josué capítulo 8. Os versículos são 8 e 24. Então vamos, versículo 8, ó. E assim será que tomando a cidade, por-lhe-ei fogo, conforme o Senhor, a palavra do Senhor fareis. Olhai que vos tenho mandado, pôr fogo na cidade inteira. Versículo 24 e 25. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde tinham seguido, e havendo-os tomado caído ao fio da espada até serem consumido, todo Israel se tornou a Ai e feriu ao fio da espada. E todos caíram aquele dia, assim como homens e mulheres. E foram 12.000 todos os moradores de Ai. Porque Josué não quis estender com a lança até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Mais um textinho aqui, irmão, suave, para essa noite. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Então disse Samuel a Saul: envia-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a vosso Senhor. Assim diz o Senhor do seu exército: eu me recordei do que fez a Amaleque a Israel, quando se pôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde menino até os de peito, desde bois e ovelha, desde jumento, desde os camelos até os jumentos. Até os jumentos. Deixa a Bíblia aberta aqui que eu vou precisar dela. Amém, irmãos? Vamos lá. E esse tanto de guerra, irmãos? O que os irmãos acham? É válido? O que os irmãos acham desse tanto de guerra, irmãos? Desses textos. Nem desses textos assim, sem uma cosmovisão. Imagina que seja qualquer outro povo. Imagina que seja qualquer outro povo. Qual que é a opinião dos irmãos sobre esse texto? É válido isso aqui, irmãos? Como aceitar uma ideia de um Deus bondoso, de um livro de amor e essa situação? O que os irmãos me dizem? A gente viu o vídeo do Talibã, é crueldade. E esses capítulos da Bíblia? Pelo jeito, essas guerras parece que estavam na vontade de Deus, né? Eu estava ordenando. Kézia diz que eles estavam na vontade de Deus. Deus estava ordenando, e aí ela apresentou a justificativa e o problema. Deus dá uma ordem dessas, é embaçado. E aí, irmãos, o que os irmãos têm a dizer? Ninguém fala nada? Moço. Meu Deus do céu. Ué, cadê vocês? Eu estou dando aula sozinho hoje. Então tá. Então assim, só um comentário assim, vamos lá. Se hoje eu pegar a metralhadora e dizer que Deus está mandando eu fazer tudo isso, e aí? Como é que a gente responde? O que difere Josué de Saddam Hussein? O que difere Josué de Osama Bin Laden nesse contexto seu? Se eles dizem que Deus mandou e o Deus deles é verdadeiro, e aí? Como é que a gente leva o texto? Eu entendo sua iniciativa e creio no que você está dizendo mesmo, tá? Só que essa aqui é só para levantar. E aí? Pô, meu Deus falou. Ninguém quer falar nada hoje, né? Então tá bom. Vamos lá. Antes da gente continuar, irmãos, Deus é justo e não erra. Irmãos, nós vamos ver aqui pelo menos 9 argumentos que nos fazem entender o que estava acontecendo. Nós vamos ver aqui algo com uma certa arranhando a tinta, vamos dizer assim, beirando a parede, vamos fazer assim. Mas uma coisa que dissesse, se não tivesse essas 9 informações, irmãos, Deus é justo. Deus, ele é justo.
Deus ele é justo, certo? Então, por ele ser justo, irmãos, a gente não deve imputar a Deus nada que seja pecado. Por exemplo, Jó, mesmo em todo o seu sofrimento, não atribuiu a Deus culpa alguma, certo? Então, Deus é justo e ponto final. Se não houvesse argumentação para esse texto, nós diríamos, Deus é justo, mesmo que pareça ilógico. Mas nós vamos ver que esses textos não são tudo isso, não. Vamos lá. Quais serão os argumentos que nós vamos utilizar, irmãos? Os argumentos que nós vamos utilizar são esses 9 argumentos, tá? O primeiro argumento é a relação com a terra, anacronismo, a bestialidade dos povos, o conceito de justiça e filosofia, tempo, inocentes, explicação dos textos com clareza, Deus não faz acepção de pessoas e aplicação. Peço a cooperação dos irmãos que talvez a gente passe um pouquinho das 9, tá? Um pouquinho. Briana tomou meu Todd e tomou banho no Todd. Vamos lá. Amém? Até aqui, amém? Alguém quer apresentar uma dúvida antes da gente começar? Kézia quer falar. Kézia está comigo. Então quer dizer que Deus mandava o povo lá atacar o terror, matar o povo por causa de posse de terra? Vamos chegar lá. Então, Kézia está perguntando se tudo aconteceu só por causa de um pedaço de terra, né? Então, vamos lá. Amém, irmãos? Alguém quer apresentar alguma informação aqui, antes da gente continuar? Santos? Pode continuar? Até aqui tranquilo? Não? Enes está bem participativo hoje. Obrigado, Enes e Kézia estão bem participativos hoje. Muito obrigado pela vida de vocês, tá? Vamos lá, irmãos. Aqui, o mapa aqui não está muito claro, mas é um mapa do tempo de Josué. Então, aqui tem todas as cidades, Amorreus, Aminon, Amon, Amorreus, duas partes de Amorreus, Edom, Moabe, os Amalequitas aqui, os Filisteus, tá, beleza, tem um mapa aqui, certo? Esse é o mapa do posicionamento dos cananeus, Sidão, Tiro, dos cananeus antes da invasão, antes da chegada de Israel, certo? Muito bem, então vamos lá, ok. Olha aqui, meus irmãos, aqui eu circulei os pedaços de terra que pertenciam a Abraão, Isaac e Jacó, antes deles irem para o Egito. E aqui, irmãos, eu só circulei 5 locais, mas é muito mais que isso, Então, aqui, ó, nós vemos Gaza, onde o nome não era Gaza, mas é onde Isaac cavou um poço, Berseba, Isaac cavou um poço, aqui Maquedá, Abraão comprou a terra, para enterrar Sara, Siquém é onde Jacó se instalava com seus 12 patriarcas, aqui em cima tem um novo nome, mas era Dotã, onde José foi vendido. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que para começar, não havia lei de uso capião, como diz hoje, que você perde a terra depois de 20 anos. Então, para a gente começar a entender um pouco do conceito, os israelitas eram habitantes da terra de Canaã, bem tempo atrás. Abraão, Isaac e Jacó vagavam por essas terras. Abraão, principalmente, comprou terras. Isaac e Jacó cavaram poços, tinham alianças, eram tratados como príncipes. Você vê que Abraão é recebido pelos egípcios como um príncipe de Deus, um profeta de Deus, pelos filisteus, Isaac também. Então, nós temos aqui uma noção de territorialidade. Então, vamos tirar a espiritualidade das coisas, vamos dizer que Deus não mandou coisa alguma, vamos considerar isso. Então, o povo era dono da terra, foi para o Egito, voltou do Egito e estava reconquistando o que era deles por herança, por posse, certo? Ah, pastor, isso aí está muito assim cristão, filosófico. Existe argumentação para isso? Vamos lá, aqui de novo mostra
a caminhada de Abraão e por onde Abraão passou. Então, esses pedaços que eu circulei é muito maior, porque Abraão teve morada, construiu altares, cavou poços, negociou em vários lugares. E aí um comentário aqui que a gente tem que deixar bem claro, irmãos, que a bênção só aumentava. Abraão era rico, a caravana de Isaac era maior, a caravana de Jacó era maior, certo? Porque Abraão sustentava 318 homens nascidos na sua casa, certo? Então, você tem um bairro com 318 famílias, irmãos, não é um bairro pequeno, não é um bairrozinho, certo? Então, uma cidade, ele precisava de muito espaço, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, então. Primeiro ponto é entender posse, entender posses, entender desejo de nação. Essas definições aqui são as definições de estados separatistas. O que ela diz? Para explicar o separatismo ou o nascimento de uma nação, é necessário esclarecer o conceito de autodeterminação dos povos. Esse termo é bastante antigo, foi citado em 1776 na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Refere-se ao direito que os povos têm de decidirem livremente sua situação política. O princípio da autodeterminação dos povos permite o desejo de autogoverno e também possibilita os estados defenderem sua condição independente. Ao se falar em povos, deve-se ter em mente o conceito trazido pela sociologia, que se refere a grupos de pessoas unidas por laços subjetivos e objetivos. Então, vamos lá. Laços subjetivos. Vontade de viver juntos sobre o mesmo governo e as mesmas regras. Consciência de pertencimento. Laços objetivos. Cultura, idioma, história, religião, composição étnicas. Então, vamos lá, irmãos. O povo que saiu do Egito tinha vontade de viver junto? Tinha. O povo que saiu do Egito, irmãos, tinham as mesmas regras de convivência? Tinha. O povo que saiu do Egito tinha ideia de grupo? Tinha. O povo que saiu do Egito tinha a mesma cultura, o mesmo idioma, a mesma história, a mesma religião, a mesma composição ética? Sim. Então, com base nas terras que ficaram para trás, aqui eu só indiquei algumas. Com base, irmãos, nesse ponto de autodeclaração de povos, determinação dos povos, então, o povo de Israel tinha um argumento jurídico para poder tomar posse da terra. Primeiro ponto. Então, nós não estamos fazendo algo ao arrepio da lei. Eles não estavam quebrando as leis existentes. Certo? Esse ponto está claro, irmãos? Esse ponto aqui está claro? Fala. Antes do povo descer para o Egito, Deus falou para quem que ele daria de novo a terra para ele? Vai chegar lá, para Abraão. Que você perguntou para quem Deus fala que é da... Vamos chegar lá. Certo, irmãos? Aqui está claro, irmãos? Ok? Amém? Posso ouvir um amém de quem está ouvindo aí? Sim. Vamos lá. Ok? Claro, muito bem, claro. Certo? Beleza. Ok, amém, sim, muito bem. E deixa eu acrescentar uma coisa para os irmãos aqui. Alguém sabe que imagem é essa? Quem assistiu a novela Gênesis? Alguém sabe que imagem é essa? Quem assistiu Gênesis sabe. Que imagem é essa aí, irmãos? Qual guerra é essa aí? Que guerra é essa aí? Quem assistiu Gênesis? Que guerra é essa? Ninguém assistiu Gênesis, é todo mundo crente. Glória a Deus. Irmãos, essa cena aqui é Abraão, certo? Na novela. E qual guerra Abraão lutou? A do sobrinho dele lá. A guerra do sobrinho dele. E nessa guerra tem algo muito interessante. Abraão foi mais poderoso que 9 reis. Abraão foi mais poderoso que 9 reis, porque 5 reis se rebelaram contra 4 reis, os 4 reis venceram os 5 reis, e Abraão, por amor do seu sobrinho, vence a guerra. Os irmãos lembram dessa história? Tá claro?
Onde que essa guerra aconteceu, irmãos? Essa guerra aconteceu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse mapa não vai apresentar com clareza, não. Aqui, ó. Esse aqui vai mostrar com melhor. Irmãos, essa guerra acontece nessa região aqui, ó, dos amorreus, de Satim, perto do Mar Morto, do Vale do Sal. Então, além dessa região aqui, Abraão tem um direito de guerra. Ele não aceitou, ele só cobrou a comida, mas por ele ser o vencedor, ele tem um direito sobre 11 pequenos reinos dessa região, que são a terra dos amorreus. Então, além de tudo comprado, negociado, poço cavado, gado adquirido, ainda existe um direito de guerra pendente. Pastor, isso é válido? É super válido. Todo mundo já assistiu um filme que o herdeiro é mandado embora, depois volta para requerer. Existe, pastor, embasamento na Bíblia? Existe. Gideão vence a guerra, ele é convidado a ser rei, ele rejeita ser rei, e o seu filho pede o direito de ser rei, e o povo aceita. Por herança, fugiu o nome do pecador lá, miserável, ganha o direito de ser rei em Israel. Ele é o primeiro rei de Israel. Como o reino dele durou pouco, ele não é contado, mas é o primeiro rei. Esse ponto aqui, irmãos, tirando a espiritualidade do negócio, tirando a parte do Deus mandou, dá para ver que o povo de Israel tinha direito a essa guerra, a essa posse? Sim? Tranquilo? Ficou claro esse argumento? Ok? Certo? Muito bem. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, irmãos, é uma pausa para a gente poder continuar. Então aqui, o segundo ponto é o seguinte. Anacronismo. Vamos lá. Eu vou mostrar para os irmãos algumas leis bem diferentes, todas as leis no Brasil, tá? Primeira lei, em 1984 foi proibido em algumas cidades do Brasil comer melancia, porque melancia estava associado a alguns tipos de doença. Em 1965 era proibido você ter formigueiros em casa. Por que razão eu não lembro, certo? Beleza. Em 1997, em algumas cidades de Minas Gerais, é proibido cometer erros de português. Então, se você fazer um cartaz, uma propaganda com erros de português, você paga multa. Multa. A partir de 2007, é proibido usar mini saia na Aparecida do Norte. E tem crente aí, né, irmãozinho? Mini saia é proibido na Aparecida do Norte. Ok? 1965, João Goulart proibiu no Brasil a hipnose. Ser hipnotizado e hipnotizar era crime. Em 2009, em São Luís, proibiu o carnaval com máscaras. Você não pode usar máscaras no carnaval. Olha que ideia absurda. Por mais que eu não goste de carnaval, mas olha que ideia louca. E 2004, dar nome de pessoas animais é proibido, porque pode gerar confusão. Você dá o nome de um porco para um porquinho, chamar o porquinho de Carlos, de José, de Pedro, a pessoa pode se sentir ofendida. Os irmãos estão vendo que em pleno 2022, essas leis parecem ser um absurdo, tá claro? Isso aqui é bem absurdo, não é não? Sim, não é não? Bem absurdo. Beleza? E olha que nós estamos falando de leis brasileiras, irmãos. Estamos falando de lei brasileira. Fechou? Outra coisa aqui. Olha os costumes. Olha os costumes. Existem alguns costumes ao longo do mundo. O primeiro costume é o tarof. Tarof é um costume islâmico. O que é esse costume? Esse costume é você insistir com que as pessoas cumpram algo que é óbvio. Por exemplo, se você for a um estabelecimento que tem esse costume, você vai pagar por algo que você comprou,
a pessoa vai recusar e você tem que insistir para ela pagar. É o hábito. Se eu convido alguém para comer na minha casa, a pessoa vai dizer, não, eu não quero ir. E você tem que, se você quer que a pessoa vá, você tem que insistir com a pessoa várias vezes para mostrar que você quer que ela vá. Quer que ela vá. É um costume, então, bem diferente. Por exemplo, se alguém vem e me diz assim, ô pastor, a paz do Senhor, não, eu não sou digno de ser chamado de pastor. Não, o senhor é pastor. Não, o senhor é pastor. Ah, tá bom, já que você está insistindo, eu vou aceitar. Beleza. O outro costume aqui é um costume também islâmico. Esse aqui, não, esse é um costume islâmico também, que não, esse aqui é das Filipinas. Esse aqui é das Filipinas, é o Bayanihan, que é o seguinte, as casas são de madeiras e em alguns períodos do tempo a família se reúne e transporta a casa, muda a casa de um lugar para o outro. Tipo assim, já assistiu Up, o filme Up? Pois é, muda a casa de um lado para o outro. Às vezes por motivos de chance de enchente ou porque você não gosta do vizinho, né? Beleza. Terceiro costume aqui é pintar o corpo com rena, esse é um costume islã. Pinta-se renas ao longo do corpo no dia do casamento. E um costume parecido com esse, mas mais nojento, é um costume dos escoceses, que amarra-se o noivo e a noiva e anda pela cidade enquanto as pessoas jogam sujeira neles. Joga comida velha, joga tinta para avisar que eles estão casando. No Chile, por mais absurdo que seja, você tem que chegar 15 minutos depois do convidado. Então, se a pessoa te convida 3 horas da tarde, você tem que chegar 3h15 para mostrar que você deu tempo para a pessoa se preparar. Na Rússia, quando você está bêbado e vai brincar com alguém, tipo assim, pô, fulano de tal não presta, ou fulano de tal Você vai fazer aquela zoeira entre amigos, a ideia é que você cuspa 3 vezes atrás do ombro para acertar o capeta, para o capeta não tomar sua palavra como verdade. Então eu digo assim, pô, Judá é enrolado demais. Para o capeta não entender que eu estou falando que Judá é enrolado. Mesmo. O seppuku é o... Meu Deus, eu anotei esse aqui. O seppuku eu acho que é o suicídio dos seppuku, dos orientais. Para eles é um suicídio para não passar vergonha, então aconteceu muito na guerra. Até hoje acontece, algumas pessoas se matam quando são mandados embora para não ter a vergonha de ter sido tidos como incompetentes. E o Haka, eu tinha colocado uma dica aqui, mas eu apaguei a dica do Haka. O Haka, lembrei, o Haka é uma dança dos neozelandeses. Eu brinco com o Lael de vez em quando de Haka, que é aquela dança que eles dançam como se estivesse brigando. Eles falam com voz alta e bate no corpo, parecendo que vai para a guerra, é o Haka. Então, irmãos, 2 coisas que nós estamos vendo aqui. Existem leis que são muito absurdas e costumes que são muito diferentes dos nossos. Até aqui os irmãos estão entendendo? Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque daqui para frente só faz sentido se a gente entender isso. Certo? Aqui, nós temos 3 problemas aqui. Quais são os problemas que temos aqui, irmãos? 3 costumes diferentes que são problemas. Alguém sabe me dizer quais são esses problemas? Alguém sabe me dizer 3 problemas aqui? Ô Marcos, quem sabe, sei lá, pregar lá com o pastor David com uma sainha dessa aí, um kilt. Um kit. O que você acha disso aí? Hein, Larissa, compra uma dessa. Compra uma dessa para coisa. Aqui o primeiro é claro, né? Homens de saia. E eles não são
não são homoafetivos, homossexuais, não tem nada. É um costume irlandês, um costume dos escoceses, certo? Beleza. Qual que é o problema que nós temos nessa foto aqui, irmãos? Alguém sabe dizer qual que é o problema que nós temos nessa foto? Qual o problema que nós temos na foto da mulher, gente? Essa mulher está nua. Alguém sabe me dizer por quê? Por que essa mulher está nua? Por quê? Alguém sabe me dizer por que essa mulher está nua? A mulher aqui. Por que essa mulher está nua? Não tá nua. Kézia falou que ela não está nua. Ah, ela tá nua, cada moça no decote. Você tem que perguntar assim, para quem que ela está nua? Ah, tá. Pra quem que ela está nua? Para quem que ela está nua? Para um indiano ela estaria nua. Alguém sabe dizer por quê? Ele descobre tudo. Não, Da sua carinha. não. Aqui, irmãos, alguns povos indianos, você pode mostrar tudo, menos ombros e calcanhares. E no caso dela aqui, sem tirar o cabelo aqui, dá para ver os ombros dessa mulher. É o peixe. Não cobrou o cabelo, não cobrou o cabelo. Cobrou. Então, irmãos, ela estaria nua para alguns povos indianos porque os ombros estariam à mostra. É porque a foto aqui pegou o ângulo, o cabelo, mas o osso. E esse peixe aqui, irmãos, é proibido para a família imperial inglesa comer qualquer coisa que é fruto do mar. Não pode comer de frutos do mar. Então, nós temos aqui um monte de leis, um monte de costumes que são bem diferentes perto de nós. O que é um anacronismo, irmãos? Anacronismo, eu vou mostrar a definição para vocês, mas anacronismo é o seguinte, é você definir padrões da nossa época para outras épocas. Padrões da nossa época para outras épocas. Por exemplo, um exemplo bem simples de anacronismo. Hoje eu posso multar alguém que esteja sem máscara? Sim ou não? Não. Agora, um ano atrás, a pessoa poderia levar uma multa? Sim. Uma coisa simples que mudou de um ano para outro. Então, irmãos, nós temos que estudar os textos bíblicos sempre lutando para ter a mente, sempre lutando para ter o coração do jeito que era na época. Eu não posso jogar com as regras de hoje há 3 anos e meio, há 3.000 anos e meio atrás. Esse segundo ponto está definido? Está definido? Certo? Então, primeiro ponto, os israelitas tinham direito à terra. Segundo ponto, nós temos que jogar com as regras do tempo. Certo? Terceiro ponto, e esse é o ponto que talvez vocês mais conheçam. O ponto é direitos humanos. Direitos humanos. Como assim direitos humanos? Eu sei que para mim foi muito pesado fazer essa parte, sabe? Porque eu comecei a pensar como que era a época. Então, os cananeus adoravam a Baal, aqui é uma estátua de Baal. Os cananeus adoravam a Astarote e os cananeus adoravam a Moloque. Moloque, aqui são os 3 deuses mais famosos da Cananeia, certo? Dos cananeus. Então, um ponto para a guerra era idolatria. Ah, pastor, idolatria, pastor. Pô, idolatria é um problema, mas fazer guerra por causa de idolatria tá muito Estado Islâmico isso aí. Tá bom, cara. Eu também não concordo a gente matar os idólatras de jeito nenhum. Mas não era só isso. Era cultural entre os cananeus incesto. Então, por mais absurdo que seja, relacionamento entre pai, filho e mãe, pai e filha, filho e filha, era natural, era comum. O incesto era um dos padrões de mostrar, constituir família. E aqui, irmãos, vai para um ponto bem profundo das religiões, que o cristianismo, o judaísmo
E o Islã, tem que pegar o Islã, porque são as 3 religiões que acreditam em um só Deus. Em um só Deus, eles são os únicos religiões que os deuses não são incestuosos. O plantel de deuses gregos e romanos é uma confusão incestuosa terrível. Os deuses cananeus também. E a prática da vida deles não é, gente, um caso isolado. Era a prática, o incesto. O incesto. Está aí para nós provar isso. Aminon e Moabe, filhos de incesto de mães e filhos. Chegaremos lá, Judá. Então, calma aí. Se eu tenho do lado do Brasil uma nação que é idólatra, o Brasil deve intervir? A ONU deve intervir? Não, não. Direito deles. Agora, se essa nação, ao meu lado, a prática incestuosa, gerando filhos com problemas, trazendo uma perversão sobre as crianças, porque sempre é um relacionamento de idade desigual, mais velhos com mais novos, e isso merece um ponto de atenção. Merece um ponto de atenção. Então, nós estamos juntando 2 coisas. O povo tinha direito à terra e quem estava na terra era incestuoso. Certo? Ponto 3. Bestialidade. Bestialidade. Eu não preciso explicar, mas eu vou ter que explicar o que essas imagens querem dizer. O que essas imagens querem dizer? Bestialidade seria chamado hoje, com mais comum, de zoofilia. Amor entre homens e animais. Então, o relacionamento entre homem e cavalo, mulher e cabra, homem-cabra, homem-galinha, porco, boi, era algo comum. Baal, segundo o arqueólogo Rodrigo Silva, tinha uma filha de uma ovelha. Então, nós temos idolatria que dá para passar. Aos olhos humanos dá para passar. Incestos e bestialidade. Tudo isso ocorrendo não de forma isolada, mas a prática da vida era aquilo. Certo? E aí a pergunta que eu quero fazer para os irmãos: é possível crescer uma sociedade saudável com relacionamentos incestuosos? Se você for um cara, imagina que está estudando essa palestra aqui, alguém que é evolucionista. Vamos dizer que tem um evolucionista aqui. Evolucionista aqui. Uma civilização pode avançar com relacionamentos incestuosos? Não. Uma civilização pode crescer, avançar, se tornar saudável com relacionamentos animalescos? Também não. Terceiro ponto, é prática dos cananeus, homossexualismo e homossexualidade. E aqui nós estamos dando um parêntese bem grande, que essa aula vai para a internet. Nós amamos todo mundo, mas tem práticas que, como cristão, nós não fazemos nem reproduzimos. Era padrão dos cananeus ter isso, relacionamento homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher. E qual que é o problema desses relacionamentos, além de estar contra a lei de Deus, é que não faz a civilização crescer, evoluir e multiplicar. Se todo mundo aderir ao homossexualismo, a civilização se acaba em poucas gerações. Em poucas gerações. Quarto ponto, dentro desse ponto, infanticídio. Infanticídio. Gente, presta atenção, o maior fortalecimento das crianças a maior proteção das crianças é uma família convencional. Por mais problemática que seja uma família convencional, a maior proteção é as crianças. Então, escuta aqui. Eu posso me relacionar com os meus irmãos, posso me relacionar com os animais, posso me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Quando eu tenho um filho, eu não tenho apego natural a esse filho. E isso me faz com que eu pense em sacrificar esse menino, trocando a minha aversão a ele ao amor à divindade. Está aqui algo que todos vocês conhecem, mas era desse jeito.
O boi era de Moloque, era de bronze, aquecia-se Moloque e colocava a criança para ser queimada nas mãos do Deus em sacrifício. Isso acontecia e não acontecia, irmãos, uma vez por ano. Era a prática cultural deles. A prática cultural deles era esse tipo de sacrifício. Então, vamos fazer um culto? Vamos. Qual que é a criança que vai morrer dessa vez? Então, calma aí. Uma civilização ao meu lado, uma nação ao lado do seu país. Você é presidente da ONU, presidente de um país, sabe que está acontecendo tudo isso, por mais autodependente que sejam os povos, merece uma intervenção. Merece uma intervenção. Essas práticas são as causas morais para a guerra. Existe um contexto de violência, que esse contexto é provado só historicamente, que eles eram cruéis, terrivelmente cruéis. Onde você mostra que existe essa crueldade, pastor? Em Juízes diz que havia um rei que cortava os dedos das mãos e dos pés, os dedos das mãos e dos pés de outros, para verem, catarem migalhas da sua mesa. Era o padrão da crueldade deles. E aí já foi dito aqui, mas nós vamos ler Levítico 18, para ficar bem claro que isso aqui não é fruto da nossa imaginação. Vamos ver aqui, ó. Levítico 18. Levítico 18. Nós vamos ler o capítulo todo, tá, irmãos? Levítico 18. Olha lá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras do Egito. Problemas morais no Egito, em que habitaste. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andeis nos seus estatutos. Fazei conforme os meus juízos e estatutos. Guardareis para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e juízos guardareis, observando os homens, e viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem chegará a qualquer uma da sua parente para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não terá relacionamento com seu pai, com sua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de seu pai, nem do seu pai. A nudez da tua irmã, do teu irmão, da tua filha, nascida em tua casa, fora da tua casa, não descobrirás a nudez. A nudez da tua filha, do teu filho, da filha do teu filho, não descobrirá a tua nudez, porque a nudez da filha, da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirá, a tua parente. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirá, pois ela é tua parente. A nudez do irmão do teu pai não descobrirá, pois ela é chegada à mulher de tua mãe, é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirá, ela é mulher do teu filho, não descobrirá a tua nudez. A nudez da mulher do teu irmão descobrirá, a nudez do teu irmão. A nudez da mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomará a filha do seu filho, nem a filha da sua filha descobrirá a tua nudez. Parentes são, maldade é. Não tomarás a mulher juntamente com sua irmã, para não fazê-la rival, descobrindo a nudez dela diante da sua vida. Não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. Não se deitará com a mulher do teu próximo para a cópula, para não te contaminares com ela. Da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com o animal para contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para se juntar a ele, confusão é. Como nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque são todas essas coisas contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso, a terra está contaminada, e eu visito a iniquidade, e a terra vomitará seus moradores. Porém, vos guardareis os meus estatutos e meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas as abominações que fizeram os homens dessa terra, que nela estavam ante vós, e a terra foi contaminada.
para que a terra não vos vomite, havendo contaminado como vomitou a nação que nelas estavam ante vós. Porém, qualquer que fizer essas abominações, sim, aquelas que as fizeram serão extirpadas do meu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abominadas que fizeram ante vós. E eu vos contaminareis com ela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, os irmãos estão vendo, irmãos, que isso aqui é tudo prática dos cananeus. Tudo prática dos cananeus. Tranquilo, irmãos, até agora? Sim ou não? Aí todo mundo diz assim, pastor, mas é cultura deles. Por que interferir na cultura de um povo? Fazer guerra com um povo? Beleza. A maior justificativa é essa aqui, ó. Se a gente concorda que foi certo fazer guerra contra Hitler, a gente deve concordar, irmãos, que a guerra estava coerente. Morreu inocentes na Segunda Guerra Mundial? Infelizmente. Era plano dos aliados eles morrerem? Não era. Mas aconteceu, infelizmente. Então, a gente tem que ter uma visão menos romântica do mundo, que é um mundo complexo e tenebroso que vivemos. E aqui, meus queridos irmãos, aprende uma coisa. Olha para essa imagem, olha para a história de Israel e use as palavras certas nos lugares certos. Não é fazendo apologia política nenhum. Não é fazendo apologia política. Mas o termo genocida deve só a genocídios. Por favor, não gaste. Você quer deixar um israelita nervoso, alguém que veio dessa guerra, você usar a palavra holocausto em vão. Por favor, não diminua. Não diminua a morte de 6 milhões de pessoas. Então, por favor, não use esses termos, tá, irmão? Sejamos coerentes com as palavras. Certo? Até aqui tranquilo? Então, nós temos 3 coisas para analisar. Primeira questão que nós temos que analisar. Eles tinham direito à terra. Segunda questão, nós vamos analisar pela ótica do tempo. Terceira questão, direitos humanos, o que eles estavam fazendo. A defesa de um povo oprimido, certo? 4º ponto. Vamos lá. Amém, irmãos? Passamos na nossa hora de aula. Se alguém puder ficar comigo mais um tempinho, diz um amém aí. Quem pode ficar comigo mais um pouco? Diz um amém. Quem pode? Diz um amém. Dá uma palavra de confirmação aí. Tranquilo, amém. Não tem mais amém? Enos está comigo, amém. Ana, Luiz, amém. Ana Paula, amém. Muito bem. Aline, amém. Glória. Então tá bom. Já tem 5? Vamos embora. Enquanto tiver 1, nós estamos aqui. Irmãos, olha para essa lei aqui. Olho por olho, dente por dente, pé por pé. O que vocês entendem com essa lei aqui? O que vocês entendem com isso aqui? Define essa lei em uma palavra. Define isso aqui em uma palavra. Manda no chat aí ou abre o microfone. Como que vocês resumem essa palavra aí, essa lei aqui, irmãos? Vingança. Vingança, muito bem. Como é que se define essa palavra aqui? Olho por olho, dente por dente, pé por pé. E aí? Vingança, né? Vingança. Perdi um olho, devolvo um olho. Perdi um pé, um dente, arranco um dente, é uma vingança. Faz total sentido. Né? Justiça humana. Carol, justiça humana. Ok. Irmãos, lembra que a gente falou que a gente tem que analisar as coisas pelo ponto da época? Pois então, você sabia que essa época, isso é uma lei de direitos humanos? Você acredita que essa lei é uma lei para acabar com a violência? Os irmãos acreditam nisso? Que esse mandamento aí é um mandamento para acabar com as mortes? Os irmãos sabiam? Os irmãos sabiam disso? Os irmãos acreditam? Alguém consegue me explicar como que isso tem a ver com justiça,
com acabar com mortes? Alguém consegue explicar isso, meus irmãos? Olha como é que era a visão. Isso aqui está no código de Hammurabi e apareceu em Levítico, tá, irmãos? Qual que é a ideia? Sem essa lei, não tinha senso de proporcionalidade. Como que as pessoas pensavam? Fulano, a desgraça de Lameque em Gênesis. Eu matei um homem porque ele me feriu. E matei outro porque ele me pisou. Ele canta na sua música diabólica. O que quer dizer, irmãos? Essa lei aqui era para definir o senso de proporção da justiça. Então, por exemplo, se alguém me arrancou um olho, eu só tenho o direito de arrancar o olho dele. Eu não tenho o direito de matar ele e a família dele. Se alguém me arrancou um dente, eu não tenho o direito de pôr fogo na casa dele. Eu tenho o direito de arrancar o dente dele. Se alguém quebrou meu pé, eu posso quebrar o pé do outro e não matar a mulher dele. Os irmãos estão entendendo como que a mente da época é diferente da nossa? Deu para entender como que esse versículo deve ser interpretado? Certo? Então, por quê? Por que isso, irmãos? Porque a partir de agora a gente vai ter que entender o conceito de justiça na época. Então, aqui, ó, isso aqui não é vingança. Hoje, para nós que temos leis, que temos estatutos, que o código evoluiu, que conhecemos o amor de Deus, parece um absurdo, mas para a época isso era uma lei de amor enorme. Vamos lá, irmãos. Qual que é o conceito de justiça? Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e parcial entre os interesses, riquezas e oportunidades, entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Trata-se de um conceito presente no estudo do direito, filosofia, ética, moral e religião. Suas concepções e aplicações práticas variam de acordo com o contexto social de uma determinada região e sua perspectiva interativa. Então, nós temos que entendermos que o conceito de justiça, e aqui nós não estamos falando de justiça de Deus, nós estamos falando de justiça humana, ela varia de acordo com o contexto social, a região e as interatividades, as perspectivas em que as pessoas estão relacionadas. Por que eu digo isso aqui, irmãos? Porque, olha aqui, nós temos duas cidades, sim ou não? Essa cidade à esquerda é São Paulo, olha a arquitetura dela. E a cidade à direita é o quê? Quem sabe que cidade é essa? Que cidade é essa aí à direita, irmãos? Jerusalém, isso aí, Jerusalém. Os irmãos estão vendo que a estrutura de São Paulo é diferente. Por quê? São Paulo é uma cidade totalmente ocidental. Foi moldada nos moldes na arquitetura ocidental. Israel, por mais evoluída que seja, ela é uma cidade oriental. Está a oriente do meridiano de Greenwich. Então, a concepção de arquitetura deles é diferente. Por que eu digo isso aqui, irmãos? Porque aqui, para nós, isso é vingança. Para um oriental, isso é justiça. Aqui, para nós, irmãos, isso é uma bela cidade. Para eles, não. Cidade bela é essa aqui. E aqui existe um ponto muito importante. Para nós, irmãos, justiça é aplicada quando o infrator comete o crime. Por exemplo, a pessoa rouba e é presa. Justiça aplicada. Porque a pessoa mata e é presa. Justiça aplicada. Nos países orientais, a justiça é mais ou menos assim. O elemento que cometeu o crime faz parte de uma família, faz parte de um clã, faz parte de uma cidade, faz parte de uma filosofia. Ele deve ser culpado, mas todo mundo que o cerca,
toda a maneira de viver, toda a sua filosofia, a sua biosfera também é culpada. Então, o indivíduo é culpado porque está em uma sociedade culpada. Essa é a ideia oriental, que é o que as pessoas tentam colocar hoje na esquerda, né? Fulano de tal é estuprador, porque todos os homens no Brasil são estupradores, então a sociedade é uma sociedade estupradora. A sociedade é racista. Mas hoje nossa justiça é mais evoluída. Mas a concepção oriental, agora vocês imaginam isso, há 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, o clã também era culpado. E por que o clã era culpado? Porque esse homem que é ladrão ensinou sua mulher e seus filhos a ser ladrão, ele aprendeu a ser ladrão do seu pai ou do chefe da tribo e vai ensinar a filha a ser ladrã. Existe existe um fermento, uma incubadora do mal. Vocês não estão vendo que eu não devo levar em consideração a maneira que a gente pensa como lê a Bíblia, mas a maneira que os povos pensavam? Ok? Aqui tem uma prova disso aqui. Alguém sabe que texto é esse aqui, irmãos? Que texto é esse aqui? Alguém sabe que texto, que história é esse aqui? Alguém sabe dizer que história é esse aqui? Alguém sabe dizer que história é essa aqui? Alguém sabe dizer? Vai, Juízes 20. Eu vou resumir para os irmãos. Um levita vai para uma cidade dos benjaminitas, pede abrigo, um senhor dá abrigo para ele, os homens de Benjamim pedem a mulher dele, abusam da mulher dele e ela é morta. Ele reparte a mulher, distribui para todas as tribos de Israel. Os homens de Israel querendo justiça, fazem o seguinte: nos dê todos os homens da cidade para que eles morram. Porque qual que é a ideia oriental? Alguns homens abusaram dessa mulher, sim ou não? Sim. Mas os outros homens da cidade não impediram. Então toda a cidade é culpada. Olha como que era o raciocínio na época. Então, o que eles dizem? Olha, nós temos um problema. A cidade é uma cidade pecadora. A tribo de Israel, de Benjamim, diz: nós não vamos entregar os homens. E aí o que Israel entende? Toda a tribo agora é culpada pela morte da mulher. Porque vocês são fomentadores do crime dos outros. Vocês são culpados. E aí acontece a morte de toda a tribo de Benjamim, só sobra 600 homens, com a aplicação da justiça de acordo com as perspectivas da época. Então aqui, ó, até Êxodo 20 diz, ó: não te prostará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Por causa do erro de um homem, todos pagam, porque esse homem vai ensinar o erro a todos. A todos. Pastor, então o senhor está querendo dizer que Deus usa a linguagem, a filosofia, a cultura humana para poder falar? Sim. Nós já estudamos em bibliologia que nós acreditamos na inspiração plenária, verbal plenária, que Deus fala ao homem de acordo com o seu conhecimento, com as suas capacidades. Então, irmãos, deu para entender aqui, irmãos, o conceito de justiça no tempo dos cananeus? Sim ou não? Sim ou não? Deu para entender o conceito de justiça deles? Deu para entender? Okay? Então, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada. Eles tinham direito à terra, nós temos que analisar no tempo deles, era direitos humanos o que eles estavam fazendo, e o conceito de justiça estava certo. E aqui tem um detalhe muito importante, irmãos. Nós só ficamos escandalizados com tudo que eu falei daqui para trás, porque nossa moral é judaico-cristã. Ela só é judaico-cristã porque o povo judaico, os judeus, venceram as guerras.
Se eles não tivessem vencido a guerra, hoje a nossa moral seria cananita. Vamos dizer o seguinte. E qual que seria a nossa moral? Homem, irmão com irmão, irmão com irmã, pai com filho, filho com pai, homens com animais, animais com homens, homens com homens, mulheres com mulheres. E imagina se existiria vidas em sociedade seguindo essa moral cananita. Então, além de nós estarmos executando justiça no tempo deles, além de estar executando justiça no tempo deles, estava provendo um futuro moral para a civilização. Estava provendo um futuro moral para a humanidade. Porque não existe moralidade real que não venha do judaísmo. Judaico-cristãos, a Europa é judaico-cristã, os Estados Unidos é judaico-cristã, os países mais evoluídos do mundo têm moral judaico-cristã. As leis romanas têm uma base na filosofia judaica. Então, além de estar provendo justiça para um tempo, está provendo justiça para o futuro. Está provendo justiça para o futuro. Certo? Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta até agora? Agora vamos para as coisas mais tranquilas agora. Vamos agora para uns argumentos mais que dá um pouco mais de tranquilidade ao nosso coração. Amém? Alguém quer dizer alguma coisa, irmãos? Tranquilo? Tranquilo? Sim, não? Não, sim, não? Sim, não? Então vamos lá. Quinto ponto, irmãos. O juízo não foi temerário. O que é temerário? Aquilo que é cheio de audácia, arrojado e imprudente. Não foi sem aviso. Deus não chegou e acabou com tudo sem aviso. Por quê? Foi o que Kézia falou. A quarta geração tornará para cá, para a terra de Canaã, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Os amorreus ainda não pecaram tanto que haviam de pecar. E aqui, irmãos, nós temos que entender que Deus está falando com Abraão do jeito que Abraão entende. Abraão esse tempo é tempo de misericórdia. A gente aprendeu em Reis que sempre que alguém se convertia, a justiça de Deus era adiada pela próxima geração. Se todo mundo se converter, vai adiando, 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 adiando. Não quer dormir hoje não, irmãos. Hoje ela não quer dormir não. Então, havia um ponto de misericórdia para o povo cananeu, se eles se convertessem. Pastor, por que você acredita nisso? Por causa desse texto. Deus podia falar, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª geração, eu te darei outra terra. Enquanto os amorreus não chegassem ao limite. Mas vamos lá. Como que o senhor acredita nisso? Eu acredito nisso por causa desse detalhe aqui. Que história é essa aqui, irmãos? Que história é essa aqui? Que história é essa aqui? Tem alguém aí? Que história é essa, irmãos? Jonas. Muito bem. Deus arrumou um profeta, Deus arrumou um peixe, fez o profeta chegar em Nínive para avisar uma cidade que ela ia ser destruída. E Jonas pregou e o povo se arrependeu. O Deus que não faz acepção de pessoas proveu profetas, proveu soluções para que os cananeus ouvissem a verdade de uma maneira ou de outra. Como que o senhor acredita nisso? Primeiro que os cananeus tiveram contato com Abraão, Isaac e Jacó, e os patriarcas. Então, existia uma noção de moralidade real. Mas existem outros argumentos. Outro argumento é o seguinte: quem é esse cara aí? Alguém sabe dizer quem é esse cara? Essa imagem não ficou muito clara, não. Esse é o seguinte, irmãos. Aqui está Abraão recebendo pão e vinho de... Quem serviu Abraão? Quem serviu Abraão? Alguém sabe dizer quem serviu Abraão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem serviu Abraão? Melquisedeque. Ah, tá. E Melquisedeque era o quê? Melquisedeque, meus amados irmãos, ele era um rei cananeu da cidade de Jebus, Jerusalém, que seria Jerusalém, da cidade de Salém. Opa! Havia um rei cananeu
que era sacerdote do Deus vivo. Não sou eu que estou chamando ele disso. A Bíblia o chama de sacerdote do Deus vivo. Então, Deus proveu profetas para ensinar a verdade para aquele povo. O próprio Ló, que é pai de Moabe e pai de Aminon, sabia os mandamentos do Deus de Abraão. Então, nós temos pelo menos vários pontos de contato com a verdade. E temos esse camarada aqui, ó, que é o nosso querido Balaão. Balaão é tido como profeta do Deus vivo. Balaão morava na terra dos amorreus, de Moabe também. E ele ouvia a voz de Deus, irmãos. Não adianta botar na peixe de que Balaão era um falso profeta. Vocês, é só ler o texto, tá claro lá. Só que ele era um cara que tinha um coração cheio de dolo, de amor às riquezas. É o burrinho, minha filha. Então, não foi temerário. Calma aí. Deus proveu maneiras daquele povo se arrepender. E o povo não se arrependeu. Ah, tá. Então já começou a ficar mais claro. Sexto ponto. Esse ponto aqui, irmãos, é um ponto assim, cristão e filosófico. O que ocorre, irmãos? Na guerra morreu crianças? Possivelmente sim. Vou explicar para os irmãos. Mas existe uma coisa, irmãos. Crianças herdam o céu. Nós acreditamos que os inocentes que morrem vão para o céu. Então, aqueles cananeus que foram mortos ao longo das batalhas, se foram mortos, irmãos, garantiram a salvação. Garantiram a salvação. Então, calma aí. Olha. Ele alcançou vida, ele alcançou salvação. Então, é um ponto a ser considerado. É um ponto a ser considerado. Então, a gente está vendo aqui que quando você olha para a morte de crianças, a morte é ruim, sempre ruim. Mas nós temos que avaliar o ponto de que existe salvação para os pequenos. Os pequenos que são inocentes não pagam pela eternidade por causa dos erros dos seus pais. Então, esse ponto aqui é um ponto que dá uma paz cristã para aqueles que estão meditando nesses textos. Certo, irmãos? Certo? E o segundo ponto, irmãos, a morte. A morte é ruim? É ruim? É ruim. Mas vem cá. O que me garante, irmãos, que a morte de um jovem é melhor ou pior para ele? Às vezes a gente tem a definição de que morreu novo, que pena. É uma pena, porque a gente vai ficar com saudade. Mas o que garante que talvez não fosse o melhor para a alma dele ter ido embora cedo, do que ter ficado aqui e se desviado, ou ter ficado aqui e cometido atrocidades. Esse ponto aqui, irmãos, é um ponto que exige fé. Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle de tudo. Então, por exemplo, Deus sabe qual que é a minha medida. E um dia após a minha medida, talvez seja terrivelmente prejudicial para mim, para minha família, para a congregação que eu faço parte, para o meu ambiente. Então, irmãos, nós temos que avaliar que nós não conseguimos ver. Todos os 6 argumentos para trás aqui, irmãos, são argumentos que a gente consegue enxergar. Esse aqui a gente não consegue ver, irmãos, que existe alguma explicação. Deus tem a justiça na morte. Pastor, eu não estou conseguindo aceitar. Então, é o dilema. Tem uma palestra de Harvard que é a moralidade da morte. Chama a palestra. Depois os irmãos ouvem. É o seguinte, vamos lá. Vocês já viram isso num clipe. Tem um clipe de vai valer a pena. O sujeito para não matar o trem inteiro passa em cima do filho. Minha mãe teve um primo que ficou doente porque em São Paulo ele estava dirigindo um ônibus num corredor fechado e alguém pulou na frente do ônibus.
E a decisão dele era uma só: passa em cima do homem ou desvia o ônibus. Se desviar o ônibus, joga o ônibus inteiro. Joga o ônibus inteiro de um viaduto gigantesco. E a decisão dele foi a decisão mais lógica possível. A decisão dele foi a decisão de atropelar o sujeito. É uma decisão trágica, terrivelmente trágica. Mas era isso ou 100 pessoas no ônibus. Por que eu digo isso aqui, irmãos? Porque historiadores, antropólogos que não são cristãos dizem que se os povos cananeus continuassem vivos, não haveria ordem social no mundo. De tão aguerridos que eles eram, de tão truculentos que eles eram, violentos, sem medida. Certo, irmãos? Amém? 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 Sim? Não? Tranquilo? Mais ou menos? Alguém tem alguma dúvida? Estamos acabando, irmãos. Os próximos pontos são mais rápidos aqui. Alguma dúvida? Uma dúvida? Ninguém fala nada. Vamos lá. 7º ponto. E aqui é um ponto que é muito importante. Hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem classificada como figura de pensamento que consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional. Por exemplo, estou morrendo de sede. Quer dizer que a pessoa vai morrer, irmãos? Estou 2 horas sem beber água. Quer dizer que eu vou morrer de sede? Não, preciso pelo menos 7 dias para morrer de sede. Mas é uma hipérbole. Chorou rios de lágrimas. Não dá para encher um copo. A pessoa gotejou uma gota, assim, escorreu uma gota. Chorei rios de lágrimas. Já lhe disse isso 1 milhão de vezes, disse nada. Fosse dizer 1 milhão de vezes, tinha passado uma semana repetindo as coisas. Mas são hipérboles. Ok, irmãos? Nós temos um irmão aqui. Cadê? Você está aqui, Pedro? Pedro está aqui? Pedro, você está aqui, Pedro? Ainda está aqui, Pedro? Amém? Cadê Pedro? Não está? Então deixa quieto. Vamos lá. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque a linguagem pentateuca e a linguagem de Josué é uma linguagem, irmãos, hiperbólica. É uma linguagem de exagero. Todos os livros da época que não são cristãos são hiperbólicos. Por exemplo, tem um faraó que diz que matou todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os bebês, todos os animais do povo de Israel, de tal maneira que não sobrou nenhum. Vem cá. Existem israelitas hoje? Sim. E o rei estava mentindo? Não. Porque é uma maneira de demonstrar a vitória. Ele diz que ele ganhou. Deixa eu ver isso aqui com os irmãos. Olha aqui. Presta atenção. Josué capítulo 12. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Livros da Bíblia. Josué 12. Os irmãos querem fazer uma pausinha, irmãos, para os irmãos beber água? Vamos querer fazer uma pausinha para beber água? 3 minutinhos? Diana diz que não. Quer fazer uma pausinha, irmãos, para beber água? Nós estamos caminhando para o fim aqui. Sim, não? Sim, quem está comigo aqui ainda? Tem 8 pessoas. Tá tranquilo, então tá bom. Acelera. Aqui, ó, Josué 12. Irmão, Josué 12. Eu não vou ler o capítulo todo, mas os irmãos vão ver aqui, ó. E estes são os reis, os quais os filhos de Israel feriram, cujas terras possuíram além do Jordão, para o sol nascente até o ribeiro de Arnon, até o vale de Hermon e toda a planície do Oriente. Aqui, ó, rei de Sion, rei de Aroer, rei de Gileade, Jaboque, as campinas de Criate, a campina de Berzon, sul, também Ogog, rei de Bassã, a terra do gigante, Astarote, Elei, Hermon, Sucá, e aqui vai dizendo, irmãos, toda a terra, Jericó, Hebron, Lax, são 31 reis, ao todo 31 reis. Ô, irmãos, olha para cá,
não dá uma ideia de que venceu todos os reis, que acabou, não dá uma ideia de que matou todo mundo, acabou com tudo, não sobrou ninguém. 31 reis, irmãos, são muitos reis, não dá essa ideia? Os irmãos concordam que dá essa ideia? Dá essa ideia. Aqui, ó, tudo que é rei, se a gente for anotar, se a gente vir aqui no mapa, irmãos, ó, e colocar um pontinho em cada rei, ó, se a gente vir aqui no mapa e colocar um pontinho em cada rei, aqui, ó, Beceba foi Arate, lá em cima, Lac, Sion, Edrei, Rabá, Hebron. Se botar um pontinho em cada mapa, irmãos, dá a ideia que matou todo mundo, não é? Pois é. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia diz pra gente, olha lá. Capítulo 13. O capítulo 13 nos dá um problema. Olha lá, qual que é o problema? Deixa eu vir aqui para os irmãos verem. Capítulo 13. E era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra ainda fica esta, todos temos os filisteus, e aqui descreve as terras. Mas, meus irmãos, a ideia que do livro de Josué dá para nós até o capítulo 12 é que a missão estava cumprida. Mas quando a gente vai olhar no capítulo 13 em diante, não matou todo mundo. Então, a ideia, irmãos, é hiperbólica, é um jeito de falar que venceu, que matou, mas não era tudo isso. Era uma maneira exagerada. Juízes, Reis e Crônicas mostram que havia muitos cananeus ainda. Muitos cananeus, muitos e muitos e muitos cananeus entre o povo. Vamos lá. O ponto aqui, irmãos, olha lá. As invasões tinham alguns critérios. Qual que eram esses critérios? Por exemplo, aqui, ó. Juízes, capítulo 18, versículo 27. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote de Eli, e foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo, e mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar elas, porque eles estavam longe de Sidom e não tinham contato com os outros povos. Irmãos, os irmãos conseguem perceber que nesse versículo nós estamos falando de uma cidade cananita, nós estamos falando de uma tribo de Israel, mas existe uma certa recriminação nesse versículo. Olha, eles atacaram um povo que não era para atacar. Eles eram pacíficos e calmos. Eles eram cananitas, viviam em Sidom, era uma terra que deveria ser destruída, entre aspas, mas não era para ser destruída porque era um povo de paz. Então, os versículos que nós lemos eram hiperbólicos? Sim. Vamos lá. Olha aqui, irmãos. Samuel, 1 Samuel 15, manda matar todo mundo, certo? E se nós lermos 1 Samuel, dá a entender que o único que não morreu era o rei dos amalequitas, que Samuel matou. Pois então, olha lá, 1 Samuel 30, versículo 1 e 2. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpio tinham andado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, tinham posto fogo e levaram cativo as mulheres que nelas estavam. Porém, não mataram nem pequenos nem grandes, então somente levaram cativos consigo. Mas calma aí, Saul não matou todos os amalequitas? Como que os amalequitas estão aqui? Como que os amalequitas estão aqui? Não matou todo mundo? Não, não matou. É uma maneira hiperbólica de falar. É uma maneira exagerada de falar. Pastor, o senhor está falando que Deus mente? Não, Deus não mente, mas Deus usa figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem, irmãos, eram extremamente claras para os homens da época. Para nós que estamos distantes há tanto tempo, parece ser preto no branco, mas não é. É simplesmente aumento hiperbólica, é uma grandeza de guerra. Toda guerra, ela
aparenta ser grandiosa, cheia, e essa é a ideia dos textos. Então, vem cá, os israelitas mataram mulheres, crianças, algumas talvez, mas nunca um extermínio de todo o povo, nunca um extermínio de todo o povo. E aí, irmãos, existe uma série de versículos. Por exemplo, o templo do Senhor é construído no Monte Moriá, certo? Beleza. Quem é dono do Monte Moriá? O dono do Monte Moriá é um jebuseu, que Davi vai comprar a terra na mão dele. Mas vem cá, em Crônicas diz que Davi daria o exército para quem destruísse todos os jebuseus. E Joabe vence a batalha. E como é que sobrou esse jebuseu? Não é que ele escapou, é que a ideia de destruir é grande, é estrondosa, não é tudo isso. Os irmãos estão entendendo com clareza que mesmo que não tivesse essas hipérboles na Bíblia, já fazia sentido a guerra, mas ainda com as hipérboles, assim, moço, não é tudo isso, não é tudo isso. Amém? 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 Ficou claro até aqui, irmãos? Ficou claro até aqui? Claro? Certo? Vamos lá. Os 2 últimos pontos. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Aqui está uma imagem da queima de Jerusalém, a queda de Jerusalém para a Babilônia. Aqui tem outra imagem que descreve o povo sendo levado escravos. E aqui, irmãos, existem alguns textos que nos ajudam a entender isso. O mesmo castigo que Deus deu para os cananeus por não ter cuidado da terra, não ter cuidado das leis de Deus, Deus deu para os israelitas. Vamos ler 2 textos aqui, irmãos. Lamentações de Jeremias descreve isso com precisão. Mas vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24. Olha lá os livros. 2 Reis 24. Olá, irmãos. 2 Reis 24. E sucedeu que subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos, seu servo, e depois se virou e se rebelou contra ele, contra Nabucodonosor. E o Senhor enviou contra eles as tropas dos caldeus, as tropas do Sírio, as tropas dos moabitas, de Aminon, e enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor falava para o ministério dos seus profetas. E, na verdade, conforme o Senhor tinha mandado, assim sucedeu a Judá, por se afastar da presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo fizeram, conforme do sangue inocente que derramou, as crianças que foram sacrificadas, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os mais altos de Joaquim, tudo que fez, porventura não está nas crônicas dos reis de Judá. Joaquim dormiu com seus pais, e o seu filho reinou em seu lugar, e o rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o Egito até o Eufrate. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, o nome de sua mãe Metaslândia, lá. E aqui vai dizendo, irmãos, mas aqui, tudo aconteceu por conta, irmãos, por conta que eles cometeram os mesmos erros de derramar o sangue inocente. Por isso, a causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, até rejeitaram diante da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, irmãos, da mesma maneira que os moabitas pecaram, da mesma maneira que os povos cananeus pecaram, o povo de Israel pecou, e Deus não mudou o juízo. O mesmo juízo que foi para os cananeus foi para o povo de Israel, por não ter guardado os mandamentos do Senhor. No Salmos 137 diz: bendito aqueles que derem com seus filhos em pedras, porque a catástrofe foi muito grande por causa do pecado deles. Então, nós temos aqui, irmãos, um ponto aqui, irmãos, só introdução: Deus não faz acepção. Deus não passa pano para o pecado de Israel enquanto destrói os outros povos. Deus, ele é justo
e mede a todos com sua santa justiça. Ok? E para concluir, o 9º ponto, irmãos. Para concluir o 9º ponto. E o 9º ponto, irmãos, são algumas aplicações. Primeiras aplicações, irmãos. Para quem é muito pacifista, ai, meu Deus, tanta guerra no mundo, meu Pai do céu, não existe uma nação na terra, irmãos, por mais pacífica que seja, que não tenha um exército, uma força armada. Porque uma coisa, irmãos, é o mundo ideal. Uma coisa, irmãos, é o mundo perfeito. Imaginou, ou people. Outra coisa, meus irmãos, é o mundo real, o mundo que temos, que precisamos de armas para defender as nossas terras. E quando digo nós, eu estou falando como nação, irmãos, certo? Ok? Então, todas as nações precisam de exército. Segunda coisa, irmãos, nós estamos acompanhando há mais de 50 dias a guerra na Ucrânia. E por mais que tenha tido conversa, por mais que tenha tido negociação, o povo ucraniano só tinha uma solução, a guerra. Se eles não guerreassem, não existia Ucrânia. Então, não tinha. Se a Ucrânia perde a guerra, não existe Ucrânia. Não existe, acabou, sumiu a nação. E por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque existem situações que só o combate armado para resolver. O crime organizado, o Estado Islâmico, as chacinas que ocorrem na África, só a guerra para resolver. Está longe de ser, irmãos, o que desejamos. Está longe de ser o mundo ideal. O mundo ideal é que todo mundo sente, mas o pecado faz com que as pessoas sejam rebeldes. Outra questão. Para quem é muito incomodado, irmãos, você, não gosto de guerra, mas você conta com a força de segurança pública. Tem policiais para guardar o seu sono nesse exato momento. As forças de segurança pública estão trabalhando para te defender dos criminosos que existem na sociedade. Está longe de ser perfeito, mas está aí. Então, quando você for se escandalizar muito com os textos da Bíblia, lembre que toda nação tem um exército, que infelizmente só existe para alguns caminhos, só a guerra. Vocês usem fruto das forças de proteção policial. Você conta com presídios, e aqui, irmão, o presídio serve para duas coisas. O presídio serve para o passado e o presídio serve para o presente, para o futuro. Por que o presídio serve para o passado? O presídio serve para culpar aquele que cometeu um crime passado, mas o presídio também serve para impedir que o mesmo elemento cometa crimes no futuro. Então, o presídio não é só uma condenação, é um meio de proteção para a população. Então, quando alguma medida é tomada drasticamente, não é somente para punir, mas para impedir que o erro se repita. Então, nós estamos numa sociedade moderna, cheia de leis, e ainda temos presídios. Por quê? Porque existem pessoas que não conseguem viver em sociedade. Não conseguem viver em sociedade. Você tem senha de cartão, você tem muros, você tem cerca elétrica, você conta com vários dispositivos de proteção, porque você teme o que os outros podem fazer. São maneiras de segurança, de proteção. E tudo que foi contado aqui agora foi uma maneira de Deus proteger o mundo de calamidades muito piores. Foi uma maneira de Deus proteger a terra que o seu filho nasceria de calamidades muito, 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 muito piores. E por último, antepenúltimo para acabar mesmo de verdade. Se você se escandaliza com guerras, irmãos, então você tem que se escandalizar com o versículo. Que aquele que odeia o seu irmão, aquele que ofende o seu irmão, é um homicida. Então, da mesma maneira que as pessoas derramam sangue, você pode matar alguém no seu coração, matar alguém com seus lábios. Então, irmãos, diante de tudo, que você seja um provedor de paz. E por último, nós temos uma esperança. Olha que esperança é essa. Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Um Jesus paz e amor.
ursinhos carinhosos. Vamos ler aqui para vocês verem, olha lá. Apocalipse, capítulo 14, e existem vários outros versículos, mas nós vamos pegar só esse. Versículo 18 ao 20. E saiu outro anjo do altar que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, e disse: lançai a sua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-os no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de 1.600 estádios. Que uvas são essas, irmãos? São os ímpios, que por não se arrependerem, não mudarem a sua conduta, serão pisados por Deus, serão pisados por Jesus Cristo, terão seu sangue corrido, derramado. É uma visão cruel? Não. É uma visão forte? Sim, mas é uma visão de um Deus justo. Então, antes de você jogar na mesa que existe um Deus mau no Antigo Testamento, um Deus bom, existe um Deus justo, misericordioso, que luta pelo arrependimento, mas traz justiça ao pecador inveterado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Não esqueça de orar por mim e pela minha família. Hoje nós tivemos um aulão. Eu gostaria de saber se ficou claro, irmãos, se deu para entender os textos, se os irmãos têm alguma dúvida, para a gente poder orar e terminar. Dá para olhar para o texto agora e dar glória a Deus porque Ele é justo, misericordioso e fiel. Ficou claro? Amém. Obrigado, Ana. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguma dúvida? Espero sinceramente, irmãos. Só ficou nossa. Espero sinceramente, meus amados irmãos, que tenha agregado de alguma maneira os irmãos, tá? Que os irmãos tenham crescido de alguma maneira na interpretação bíblica, tá bom? Nós vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Semana que vem, todo mundo tem que mandar uma dúvida. É obrigatório mandar uma dúvida semana que vem. A aula é só de dúvidas. Só de dúvidas. Eu vou orar e agradecer a Deus pela aula de hoje. Tá bom? Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Enos. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Sam, que ficaram até o final para a glória do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelos teus filhos, Pai. Meu Deus, dá-lhes uma noite de paz. Faça-os crescer em conhecimento e graça até a sua volta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus em Cristo abençoe cada um em nome de Jesus. Um forte abraço para a glória do Cordeiro. Tchau, tchau.